Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Isso demonstra a preocupação que vocês têm com relação ao bairro onde vocês moram, enfim, e tudo que acontece também na cidade. Porque não é porque você mora num concelho pequeno é que você não tem as influências do que acontece na cidade como um todo. Pois bem, parabenizar a Câmara ali, enfim, já desde 2005, é isso? 2005, que a Câmara de Vereadores implementa a questão da Câmara itinerante. Isso também é uma maneira de vocês verem como é que está, o que está acontecendo, né, nas comunidades. Eu sei que tem muitos vereadores que são muito ativos na questão das reuniões, dos bairros e assim por diante, mas nada melhor do que ver como é que acontece na prática de uma sessão. Os outros vereadores aqui presentes, também os meus colegas do governo, enfim. Quero aqui ressaltar alguns pontos que foram levantados e de forma muito tranquila, porque eu acho que nenhum governante tende a fazer qualquer coisa se não pensar primeiramente em saúde e educação. E eu falo isso, viu, seu Salve, com muita tranquilidade, porque mesmo eu morando aqui há aproximadamente 10 anos, quero dizer para você que essa cidade hoje tem uma baita de uma estrutura de saúde. E eu desafio qualquer um de vocês a procurar uma cidade de 50 mil habitantes que tenha um hospital, que tenha uma UPA 24 horas, que tenha 12 unidades de estratégia de saúde de família, onde nós temos 93% de cobertura da atenção básica, certo? Onde nós temos toda uma estrutura também do CAPS, do CAEPS, enfim, uma estrutura invejável para muitos municípios. Só para você ter uma ideia, seu Salve, todas as nossas unidades têm sala de vacinação. Me diga um município que tenha isso. Todas as nossas unidades básicas de saúde têm no mínimo dois técnicos treinados para fazer vacinação. Isso nós não temos em nenhum local previsto. Nós não temos em nenhum local de Santa Catarina. Certo? Mesmo em cidades com poder aquisitivo maior, e aqui posso citar Joinville, Jaraguá, enfim, qualquer um. Pois bem, sabemos que temos muito para fazer. E é isso que a gente se desdobra diariamente. Então eu gostaria só de dar alguns dados para dizer assim, ó, de repente, a gente não tem noção aonde a gente vive. A gente não dá um passo, de repente, e faz um olhar diferente do que está acontecendo no país afora. Em todas as cidades de Santa Catarina, faltou, já na primeira semana, vacina. Nós faltamos semana passada, mas repomos no segundo dia. Então, eu quero até aqui fazer um alerta a vocês, que infelizmente, por incrível que pareça, o grupo que foi menos vacinado foram das crianças. Veja, ou não é de se chamar de pais desnaturados, vereador? Porque nós temos, infelizmente, somente 55% das crianças até 5 anos, vou arredondar, que é 4 anos, 11 meses e 29 dias. Os pais deveriam sim levar essas crianças para ser vacinadas. Infelizmente, nós temos a última meta nossa a ser atingida é das crianças. Então, eu quero fazer um apelo, se de repente vocês conhecem um vizinho, pergunte para esse pai se ela levou a criança para ser vacinada. Certo? E, no ponto geral, nós estamos em quase 90% de todas as metas, certo? Dos públicos que eram para ser vacinados. O seu Elcio está aí ainda? Acho que não, né?
O senhor se tocou num assunto que, infelizmente, a gente tem que levantar isso e tem que conversar, porque a gente vê na mídia social, nos WhatsApp da vida, na Câmara de Vereadores, a situação em que nós estamos vivendo com relação à estrutura hospitalar propriamente dita. E eu digo estrutura hospitalar porque ela atinge a média e alta complexidade. A média e alta complexidade foi uma opção da estrutura governamental, e eu quero que vocês, os vereadores, acredito que entendam bem o que eu vou falar, mas eu vou tentar falar o mais. Nós temos restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal quando se fala em gastos com pessoal. Se nós tivéssemos hoje o hospital ou a UPA sob o comando da Prefeitura como servidores públicos, nós já teríamos estourados todos os limites prudenciais, que é de 51%, me corrige, 51,7%, 54%. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, que uma estrutura hospitalar e uma estrutura da UPA, se tivesse sobre o comando da Prefeitura, como um funcionário público, nós já tínhamos estourado todas as metas. Por que, Scarpado? Pela quantidade de médicos que a gente tem nesses locais. Não sei se vocês sabem, mas a gente paga R$120 a hora plantão. Ou seja, um médico que fica 12 horas trabalhando no hospital ganha R$1.440. 12 horas. Se ele trabalhar 10 plantões durante o mês, 10, ele vai ganhar, vamos arredondar, R$15.000. Ok? Então 10 plantões. Então, só para vocês sentirem que um médico ele tem um custo muito alto. Sem falar que nós íamos entrar em outro problema. Qual é o outro problema que os vereadores sabem aqui também? Nenhum funcionário público pode ganhar mais do que o prefeito. Portanto, um médico não pode ganhar 30 mil, não pode ganhar 25, não pode ganhar 20. E aí nós íamos de novo incorrer em um outro erro. Então são questões legais que muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas que nos colocam contra a parede. Pois bem, então nós temos a administração de terceiros. Essa administração de terceiros é pelo Instituto Acre. Pois bem, algumas pessoas me questionaram aqui logo na chegada e disseram assim: Scarpato, mas por que deixaram chegar nesse patamar? Veja, desde o ano passado, melhor, desde 2014, nós fomos, digamos assim, buscando caminhos para buscar recursos. E, claro, a primeira porta que a gente bate, em termos de município, é quem? O Estado. Não tem como fugir, é o Estado. Nessa batida, em 2014, sou muito claro aqui, porque eu já falei sobre isso, nós batemos no sentido de busca de 9 milhões de reais para 2015. 9 milhões de reais. O que nos foi negado e veio 2 milhões de reais, em parcela de 1 milhão e mais 1 milhão de reais. Aí vocês podem pedir para mim também assim: mas Scarpato, mas por que foi pedido 9 milhões de reais? Porque desde 2014 eu vou usar um mês de referência. Um mês. Vocês podem depois pedir outros e a gente vai atrás dos números. Mas é só para você ter uma ideia, vocês, os próprios vereadores, terem uma ideia de o que aconteceu nesse 2014, 2015 e 2016. 2014, o barril de petróleo estava em 100, 110 dólares o barril. Mês de março de 2014, os royalties para São Francisco do Sul foi, naquele mês, só naquele mês, a transferência de 3,7 milhões de reais. Repito, só naquele mês, 3,7 milhões de reais. Vou usar o mesmo mês de 2015. 2015, o barril de petróleo já estava em 60, por aí, 65. Pois bem, o retorno do royalties, o qual a gente utiliza bastante para a saúde, ficou já em 2,5 milhões de reais, baixando de um ano para outro 1 milhão de reais.
ou seja, que reflete mês a mês. Eu estou dando só um exemplo. Março de 2016. O barril de petróleo girando entre 30 e 40 dólares. Aonde nós chegamos de retorno no ROIs? 1,2 milhões de reais. Ou seja, de 2014 para 2016, em 2 anos, só dando um exemplo de um mês, nós perdemos a receita de 2,5 milhões de reais. Desculpa. 2,5 milhões só naquele mês de referência. Se a gente multiplicar por 12, a gente tem uma queda de receita de 30 milhões de reais. Então, gente, assim, ó, vocês que têm as contas em casa, nós, enquanto gestores, não podemos ser irresponsáveis. Infelizmente. E aí nós começamos a fazer estudos, correr atrás, buscar, né, ajustar a questão administrativa. O ano passado a gente enxugou, né, boa parte da máquina. Né? Eu, particularmente, fiz um trabalho imenso. Quem quiser, todas as minhas portas, mas a minha porta do gabinete sempre está aberta para qualquer um que quiser ver o que a gente conseguiu produzir, né, em termos de ajustes de recursos, no intuito de a gente poder manter com toda a qualidade, né, e com todos os serviços do hospital. Mas, no dia 15 de março deste ano, né, bateu a luz vermelha. Por que 15 de março? Porque nós recebemos a negativa do governo do Estado por completo. O governo do Estado disse o seguinte: nós não vamos dar 1, não vamos dar 2, não vamos dar 3, ou seja, o nosso pedido tinha sido 8 milhões de reais para todo o ano. Nós recebemos a negativa simplesmente de dizer o seguinte: ó, não temos mais, então tirar. E eles responderam isso. Ou seja, desde o dia 15 até essa fatídica semana, a gente veio trabalhando com muitas alternativas. Muitas. Foi um esforço. Eu, particularmente, assim, ó, eu durmo tranquilo todo dia, tá, gente? Por quê? Porque eu trabalho, começo cedo, durmo tarde, com o intuito de melhorar. Mas nessas 2 semanas, eu perdi no chão. Perdi porque eu sabia que ia ter consequências relativas. Não, a minha pessoa, não sou candidato a nada. Eu tenho deixado claro isso. Eu não sou candidato a nada, gente. Eu sou vice-prefeito, eu podia estar em casa, ganhando meu salário. Mas não, eu estou à frente, de repente, não desmerecendo nenhuma pasta aqui, mas eu estou à frente, de repente, hoje, na atualidade, a pior pasta com relação aos problemas que existem no contexto. Mas eu não fujo não. Quero deixar muito bem claro que eu durmo tranquilo hoje, não durmo, mas posso dizer com toda clareza, daquilo tudo que eu trabalho, que até o vereador mandou uma vez disse: está fazendo, tem que ser feito. Mas é isso. É obrigação. Mas essa é a minha obrigação enquanto pessoa pública, certo? O que eu quero dizer para vocês é que eu estou de porta aberta e de coração muito tranquilo para receber qualquer um de vocês. Agora, a gente não pode ser injusto. Por quê? Veja, alguém me falou, mas Scarpato, cortar a internação, e alguns aqui da mesa sabem o que eu estou falando agora, a primeira proposta do Instituto Aqua foi dizer o seguinte: a gente extingue, olha só, extingue a internação. Quem foi que bateu o pé primeiro? Eu. Como é que eu vou extinguir uma internação com um surto de H1N1? Não podemos, de jeito nenhum. Aí eu mostrei para eles, dizendo o seguinte: todos os números. Gente, vocês até podem diminuir a internação. Por quê? Porque a nossa taxa de ocupação, isso eu tenho todos os números, gira em torno de 70%, às vezes bate em 80%, mas nunca 100%. 60%, 70%, 80%. Ou seja, podemos diminuir 30%? Podemos diminuir. Tudo bem. Com isso, a gente diminuindo 30% da internação, é óbvio que, infelizmente, o pessoal vai ser cortado. Qual foi a minha opinião com relação ao pessoal ser cortado?
a opinião minha e de todo o governo, foi o seguinte: primeiro, dentro do hospital existem pessoas com 2, de repente até 3, 3 eu acho que não, mas com 2 vínculos empregatícios. A minha opinião foi que, primeiro, se verificasse justamente por isso que estava me tirando o sono. Quem me conhece sabe, né, que eu tenho alguns princípios. Agora veja, depois verificar dentro daquele quadro algum aposentado, de repente. Segundo, verificar dentro da família, certo? Quem tem filho, criar, enfim, se tem esposo, não tem esposo. Ou seja, fazer uma triagem. Um outro dado, né? Quem é daqui de São Francisco do Sul, nada contra quem é de fora, mas primeiro fazer uma análise do impacto que vai ter. Então, tudo isso eu levantei e coloquei na administração. Porque assim, em que pese nós temos, nós não temos o controle, mas nós temos o quê? Né? O poder que está lá, né? Questionando, enfim, controlando também. Tá certo? Então nós colocamos todas essas sugestões no intuito de ter o menor impacto possível. Mas impacto, infelizmente, ia ter. Não tinha como fugir. Certo? Alguém falou a questão da UPA, né? Eu acho que é o próprio seu Elcio falou. A UPA, tá, gente, assim, ó, sendo bem claro para vocês. Hoje, né, se olhar para trás, ele é um prédio, né, e podemos dizer que é um elefantinho branco. Mas de muita necessidade, principalmente quando aquela região tem o veraneio, tem o turismo e assim por diante. Por que eu digo isso, tá, gente? Porque nós temos, hoje, e eu mostro todos esses dados para vocês também, nós temos noites que são atendidos 5 pessoas. Plantão de 12 horas de trabalho, que são atendidos 5 pessoas. Por que eu também digo isso? Assim, ó, nós fizemos o levantamento desde setembro, quando o Instituto assumiu a UPA, até março, e a gente tem uma média, tirando não, mas colocando junto, mas na média, junto os meses de veraneio, nós temos uma média de 1.200 a 1.300 atendimentos mês. Aí vocês fazem uma conta comigo, vamos arredondar em 1.200 para vocês perceberem o que eu estou falando. A mesma quantidade de médicos que nós temos lá na UPA é a quantidade que eu tenho na porta do hospital, vereadores. São os mesmos 2 médicos. Olha só, 1.200, vamos dividir por 30, dá 40 atendimentos por dia. Se eu dividir para 4 médicos, porque durante os 2 plantões, que dão 24 horas, eu tenho 4 médicos. 40 atendimentos. Dividido por 4 médicos, cada médico durante 12 horas atende 10 pacientes. Gente, a Organização Mundial da Saúde preconiza de 3 a 4 pacientes por hora. Não estou dizendo que precisa ser matematicamente isso, mas é uma média. Por que eu também chego nesse cálculo? Os mesmos 4 médicos que atendem no hospital, eles atendem uma média de 4.800 a 5.000 pacientes por mês. 4 vezes mais com os mesmos plantonistas. Tá, gente? Então, assim, ó, eu estou dando aqui, a gente caiu nesses números, a gente não queria reduzir nada. Mas chega uma hora que a água bate na bunda e não tem como ser. Certo? Qual é o governante que queria bater no peito e dizer o seguinte, ó, a gente mesmo com tudo isso, não adianta, a gente seria irresponsável, na minha opinião. Certo? A gente seria irresponsável, sobretudo, com a saúde financeira do município como um todo. E a gente já fez um reconhecimento de dívida, certo? Isso é público, certo? De aproximadamente 5 milhões de reais dessa bola de neve que a gente pensava que ia resolver com a ajuda do Estado.
mas a gente não teve, infelizmente. Certo? A gente entende a aflição, certo? Dos funcionários, atende a aflição da população, porque assim, ó, é mentira que nós estamos fechando o hospital. Tá? É mentira. É mentira que a gente fechou a UPA. É mentira. Em que pese, não sei se vocês sabem, mas o município Araquari, o pronto atendimento trabalha até as 23 horas. Barra Velha, até as 23 horas. Depois não tem nenhuma unidade para atender. Certo? Então, assim, é uma região, nós decidimos ter ela 24 horas, e eu quero dizer mais, vereadores. Nós estamos passando por um período. Se a gente, daqui a 3 meses, a gente visualizar, certo? Que nós temos novamente um recurso para bancar, nós vamos voltar. Isso é normal, né? Então, assim, eu quero dizer que, em termos de estrutura de saúde, por final, certo? Nós temos uma estrutura fantástica. Profissionais, então, fantásticos. Tá? Quero dizer também assim que muito me orgulhei em chegar à frente dessa secretaria e ver profissionais muito bons. Posso dizer para vocês que vocês estão em boas mãos. Tá? É claro, nós, enquanto gestor, nós temos que cobrar. Nós não podemos mais admitir, por exemplo, profissionais que trabalham 1 hora por semana e ganham por 20. De repente teve algum médico aí que ficou meio bravo, talvez por causa disso. Ganhava 7, 8 mil reais. A gente chegou lá e disse assim, ó, você não vai trabalhar 20 horas por semana? Não, eu nunca trabalhei. Então, esses cortes que a gente teve que fazer. E a gente fez. Só para vocês terem uma ideia, a gente diminuiu a nossa fila, viu, seu Saulo, com relação às cirurgias eletivas. Quando a gente chegou lá, a gente fez uma depuração. Certo? Hoje não tem ninguém na fila de cateterismo em São Francisco do Sul. Ninguém. Certo? Ninguém na fila de cateterismo. Quero dizer mais. Nós reduzimos as nossas cirurgias ortopédicas em 50%. Saímos de 500, quase 600, 558, se não me engano, para 250. Ainda tem na fila, mas nós reduzimos. Enfim, todas as cirurgias, como um todo, nós saímos de 3.500 quando eu assumi em março do ano passado, e hoje nós estamos em 2.200. Tem ainda. Agora, só a cirurgia ginecológica em Joinville tem 9.000 pessoas esperando. Vou repetir. Só a cirurgia de ginecologia, senhores vereadores, para vocês entenderem a gravidade da história. Só a cirurgia de ginecologia na cidade de Joinville tem 9.000 pessoas. Pessoal, só para deixar claro uma coisa: ninguém perdeu, ninguém devolveu o recurso. Tá? O que acontece numa cirurgia de catarata? A cirurgia de catarata, para vocês entenderem, é assim: a gente faz a cirurgia, depois de 2, 3, como aconteceu no ano passado, 4 meses depois, o governo vem e repõe o dinheiro. R$643 por cirurgia. Ele manda para nós, a gente paga. Certo? O que aconteceu no ano passado, para deixar claro essa situação da nossa hospital, doutora Adriana? Um excelente médico. Quero deixar claro para que ninguém tenha dúvida. Um excelente médico. Ela fez a operação no dia 1º de abril do ano passado. Certo? Eu incentivei ela, quando eu cheguei em março, eu incentivei ela a fazer um mutirão. E ela fez o mutirão. Foi legal? Foi. O que aconteceu? Demorou 4 meses para ela receber. O governo do Estado demorou 4 meses para nos pagar. Então, por isso que eu quero dizer para o senhor que a gente não tem o dinheiro para pagar. A gente faz e depois recebe. Essa é a lógica, tá? Como demorou, ela não quis mais fazer. O profissional não quis. Vou mandar ela. Né? Então, assim, ó, só para resolver a história e depois a gente pode falar mais alguma coisa. Paga ela, certo? Ela teve alguns problemas pessoais. E aí, são questões que fogem da nossa alçada, certo? Questões psicológicas, enfim. Pois bem, desde o início do ano, nós começamos a cobrar dela, certo? Mais um mutirão. A gente pedia porque pedia
final de fevereiro, início de março, ela, por escrito, disse o seguinte: não quer fazer. Não quer fazer, o que a gente fez? A gente procurou, portanto, uma equipe médica para fazer o mutirão de cirurgia novamente. Certo? Estava tudo pronto. Eu falei para alguns vereadores, não sei. A maioria fica cega. Aqui, eu acho que não. Falei para alguns vereadores que se iria agora, no feriadão próximo. O que aconteceu? Né? No primeiro dia do governo Temer, nada contra. Meu Deus. Certo? Baixaram uma portaria dizendo o seguinte: estão canceladas todas as cirurgias, eletivas, catarata, globo ocular e qualquer coisa. Está lá o documento para quem quiser ver. Aí eu disse assim: não, vamos fazer. Nós vamos fazer. Mesmo assim, eu vou bancar com recurso próprio. Olhei ali as continhas. Vamos bancar com recurso próprio do município. Que daria em torno de 130 mil reais. Vamos bancar. Vamos dar um jeito, vamos bancar. O que aconteceu? Tivemos essa situação no hospital, que veio na avalanche, e nós vamos ter que dar uma postergada. Mas nós vamos fazer. Pode ter certeza que nós vamos bater no peito que essa cirurgia vai sair mais uma vez. E quero fazer duas, porque, viu, pessoal, não sei quem passou esses números para você, mas nós temos 328 pessoas na fila hoje. 328 pessoas. Não vou falar de Joinville que chega a 15 mil. Tá? Nós temos 328 pessoas aqui na fila para fazer a cirurgia de catarata. Nós vamos fazer 200 agora e provavelmente 200 no segundo semestre. Tá? Então vamos fazer, vamos dar um jeito, vamos correr atrás.